Olá, tudo bem? Começaremos hoje uma sequência de áudios tentando trazer a você algumas lições práticas contidas na Epístola de Tiago, ok? Antes, porém, faremos uma breve introdução do que acreditamos importante ser mencionado antes mesmo de entrarmos nos textos bíblicos. A carta de Tiago é uma carta que foi muito disputada, pois no começo consideravam que a carta de Tiago não fosse um texto cristão, mas um texto judaico e legalista, em função de misturar as ações da fé com as obras. O que nós não podemos nos esquecer é de que no primeiro século o problema legalista não chegou a ser resolvido e que boa parte da igreja cristã sofria com a influência do judaísmo. Sendo assim, eles nunca abandonaram as crenças judaicas ou mosaicas. Eles quiseram, na verdade, incorporar o novo no antigo. Nos esquecemos que o 15º capítulo de Atos, capítulo 15 de Atos, mostra claramente que muitos crentes naquela época, eles criam muito nas leis mosaicas e nas tradições judaicas, querendo imprimi-las nos novos cristãos. Mas quando nos afastamos, distante o suficiente, podemos ver um agudo conflito que ainda existe nos dias de hoje, pois nos esquecemos da magnitude, olha só, da magnitude dessa mensagem. É fato brutal de que Paulo nunca foi realmente aceito pela igreja cristã judaica, mas antes foi encarado com suspeita e também considerado um destruidor da verdadeira religião. Se analisarmos o livro de Atos, no capítulo 21, versículo 21, leremos: "E foram informados a teu respeito." A respeito de quem? De Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, a fama já tinha corrido, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei mosaica. Ou seja, quando leram a carta de Tiago, muitos a consideraram como um texto legalista. Muitos pensavam que esse texto contrariava as ideias paulinas. Na verdade, esse texto está em perfeita harmonia. O que acontece é que Tiago está olhando por uma outra perspectiva. Mas olha o que Lutero chegou a dizer. Lutero disse que essa epístola, a epístola de Tiago, quando comparada ao livro de João, Romanos, Gálatas, Efésios e as epístolas de Pedro, a epístola de Tiago era uma epístola de palha em comparação com aquelas, porquanto não exibia o verdadeiro caráter do Evangelho. Na minha rasa e humilde compreensão, Lutero se equivocou quando se expressou dessa forma, pois Tiago merece sim um lugar num cânon, como Champlin disse, porque levanta um importantíssimo problema. Qual? A da relação entre as obras e a fé. Nós reconhecemos intuitivamente que há sentido em que as obras fazem parte da salvação, embora o livro de Tiago não expresse isso com exatidão perfeita e nem mostra como isso deve realmente ser. A fé é um princípio vital que produz obras e não um produto, mas é uma autoexpressão daquele que foi regenerado. Podemos até dizer que as obras e a graça são sinônimos. É assim que Champlin fala: obras e graça são sinônimos. Quem ouve, por favor, entenda. Paulo disse, em harmonia com Tiago: desenvolvei a vossa salvação. O 12º versículo de Filipenses 2 diz o seguinte: olhe, e o princípio da graça divina transparece em clareza nesse texto. E no versículo 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, desenvolvei a vossa salvação, porque é quem efetua em vós, Deus,
o querer e o efetuar. Segundo o que? A sua boa vontade. O 12º, então, expressa a verdade das obras, enquanto o 13º expressa a verdade da graça. Mas qual é o verdadeiro valor da carta de Tiago? Ela tem o mesmo valor que havia no judaísmo. Um homem sabe intuitivamente que deve fazer algo, ser algo, produzir alguma coisa, a fim de que tenha uma busca espiritual válida. A igreja moderna, venhamos e convenhamos, com sua crença fácil, tem, na verdade, prejudicado o evangelho. Porque, à luz das Escrituras, o homem salvo demonstra sinais de salvação. É luz, é sal, ele é manso, ele é humilde, ele é pacificador, ele se regozija na provação, na busca, ele não julga, ele perdoa, ele dá a capa, ele caminha, enfim. Em Tiago veremos esse paradoxo, porque a maioria das principais doutrinas do cristianismo, segundo Champlin, apresenta algum tipo de paradoxo. Como é que Cristo pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? É algo que cremos, sim. Mas como explicarmos isso de maneira fácil? Não é possível. Como é que o determinismo e o livre-arbítrio se harmonizam ou se encontram nas páginas do Novo Testamento? É algo que igualmente cremos, diz Champlin. Mas sem podermos reconciliar esses princípios. Por semelhante modo, a fé e as obras se encontram, apesar de parecerem princípios totalmente contraditórios. E quando nos referimos a meios de salvação, são apenas dois lados de uma grande verdade. Mas como harmonizá-los? É difícil dizê-lo. Vamos então entrar agora no livro de Tiago e ler os textos, os 4 primeiros versículos, ok? Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus amados, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produzirá. Olha só. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando falamos da epístola de Tiago, muitas vezes o identificamos com algum Tiago do Novo Testamento. Qual deles? Para sermos 100% sinceros, não sabemos qual. Porque nós temos Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Nós temos Tiago, o pequeno, ou menor, trazendo para a nossa linguagem, o Tiago Júnior. Nós temos também Tiago apóstolo, né? Tiago irmão do Senhor. Entre todos esses Tiago, para que possamos ganhar tempo, acreditamos que esses textos foram escritos pelo Tiago, irmão do Senhor, que outrora não cria no seu próprio irmão como sendo Cristo, o Filho do Deus vivo, mas que depois da aparição dele em 1 Coríntios 15, 7, ele deve ter se convertido e tornou-se assim também o bispo da igreja de Jerusalém, tendo proeminência sobre o rebanho de Jerusalém, o rebanho do Senhor. Se tornou bispo, pastor da igreja de Jerusalém. Então, acreditamos que possa ser sim o irmão do nosso Senhor que escreveu a carta universal de Tiago. Há controvérsias porque a epístola de Tiago, o nome Tiago no hebraico é Jacó. Então ainda há os que creem que o nome Tiago é um pseudônimo, acreditando como prática comum que era na época do Novo Testamento pessoas escreverem nos primeiros séculos da igreja escritos citando o nome de pessoas conhecidas, pessoas importantes, como era o bispo de Jerusalém, Tiago, irmão do nosso Salvador, ok? Tiago,
Essa é a primeira palavra desta carta. E se Tiago for realmente irmão do Senhor, demonstra a tamanha humildade que esse homem tinha ao se apresentar sem as suas insígnias, se assim podemos dizer, sendo ele também considerado apóstolo, bispo da primeira igreja em Jerusalém, irmão do Cristo, filho do Deus vivo, apresenta-se simplesmente com o seu nome, apontando também para o seu cargo máximo. Ele era bispo, mas também era servo. Ele regia a igreja de Jerusalém, mas era também servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Me chama a atenção a fraseologia servo de Deus, e aqui no grego, este servo é escravo. E quando alguém ouve esse termo, escravo, eu quero tentar explicar para vocês ao que isto arremetia. O fato de alguém se considerar escravo do Senhor. Subentende aqui a total dedicação a Deus e também a Cristo, pois no original o grego diz escravo e não servo, escravo. O que eles entendiam? Ou o que nós acreditamos que as pessoas que liam essa carta, ou que ouviam ela sendo lida, se lembravam? Se lembravam do sistema escravista. Pois instantaneamente eles perceberiam que este era sim um autor sagrado. O escravo não tem vida própria, não tem direitos, não passa de propriedade alheia, sendo jogado ou indicado para lá e para cá, sendo assim um pouco mais do que um animal. O que é importante, na verdade, para o escravo é a vontade do seu senhor, pois a vontade do seu senhor está sobre a sua vontade. E olha que legal. Se não obedecer, o escravo pode ser morto sem direito de defesa. Meu Deus. E sem poder apelar para qualquer autoridade. Portanto, a vontade do escravo muitas vezes se mescla à vontade do seu senhor, unindo-se assim o escravo ao seu senhor. E é este o vívido quadro de dedicação religiosa e espiritual a Deus e a seu filho que Tiago apresenta. Temos aqui, sem sombra de dúvida, uma grande lição a aprender. É que todo cristão deve levar a sua vida como escravo de Deus e do Senhor Jesus, permitindo assim que Ele tome as decisões, fazendo a sua vontade além da nossa. Como é que nos consideramos hoje? Como é que nos vemos hoje? Nos vemos como Tiago e João, pedindo a Deus que nos coloque à sua direita no trono, aproveitando-se do momento de dificuldade de seu Senhor, próximo à sua crucificação? Ou seguiremos o conselho de Cristo dizendo: quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja servo dos outros. Aquele que quiser ser servido, que sirva primeiro, pois ele mesmo não veio para ser servido, mas veio para servir. Tudo indica que Tiago compreendeu o verdadeiro significado do Evangelho. Quando diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele mostra que serve a Deus, sobretudo na pessoa bendita do Filho de Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Pois Cristo jamais será Salvador de quem ele não é primeiro Senhor. Observe as pessoas que se aproximavam de Cristo dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar livre, pode me tornar limpo. Saulo de Tarso, quando cai à beira do caminho do seu cavalo, pelo esplendor da glória do Filho de Deus, diz, quem é Senhor? Então, o primeiro versículo de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saúde. As 12 tribos aqui. O que significa esse termo? O que Tiago queria dizer? A fraseologia judaica, a expressão 12 tribos, fala sobre todo Israel. Importante salientar isso. Mas, na verdade, não há uma importância onde é que estão as 12 tribos, mas é um anúncio geral.
Mas podemos acreditar, a partir de fragmentos do livro de Gálatas e de outros textos bíblicos, que Tiago está considerando aqui não só os cristãos judeus, mas todos os cristãos que foram espalhados, a começar daqueles que saíram de Jerusalém. Então, as 12 tribos, quer dizer, a toda a igreja, a todos os crentes, ao Israel de Deus, segundo Paulo aos Gálatas também diz. As 12 tribos dispersas, as 12 tribos que foram espalhadas, a todos os cristãos se endereça essa carta. Por que dispersa? A Bíblia diz que no capítulo 6, homens são separados para o evangelho, para servirem no serviço diaconal. Entre eles está Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi o primeiro homem a ser morto pela calúnia de homens perversos, que caluniando o apedrejaram até a morte. Ele é o primeiro homem que é morto por declarar-se cristão ou por declarar o evangelho em praça pública. Mas não parou por aí a perseguição. O que acontece depois disso é que uma grande onda de perseguição recai sobre os cristãos que estavam em Jerusalém, obrigando eles a ir por todos os cantos, por todos os lados, escondendo-se, esgueirando-se nas florestas, nas casas, nos porões, para não serem mortos. E com isto, pessoas que eram ricas empobreceram, pessoas que eram simples e humildes ficaram sem absolutamente nada. Ficaram com o evangelho, ficaram com Jesus, ficaram com a mensagem da cruz, que foi sendo proliferada. E conforme as perseguições do livro de Atos iam acontecendo, mais ia se difundindo a mensagem do Senhor. Então Tiago está escrevendo a estes irmãos que estavam dispersos, que estavam afastados, que estavam sendo humilhados, perseguidos, muitos deles mortos. Então você pode imaginar os ouvintes de Tiago? Pais sem filhos, filhos sem pais, marido sem esposa, esposa sem marido, famílias destroçadas, mas segundo Paulo, não destruídas, contristadas, mas não sem esperança. São a estes que Tiago escreve. E eu, pesquisando aqui, achei uma coisa muito interessante. A palavra saudações no grego é sheirein. E pasmem, quer dizer literalmente regozijar-se. É uma antiga e comum saudação e tem sido preservada em incontáveis cartas escritas em papiro. Se você for em Atos, capítulo 23, versículo 26, você verá uma introdução à carta muito parecida com essa de Tiago. Há uma nota completa a essa palavra e o seu emprego, tal como a saudação era comum entre os judeus na língua grega. Se você observar Esdras 6:7, por exemplo, ou os livros apócrifos de Macabeus 10, 25, 12, 6, até mesmo no livro de 2 Macabeus, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 10. Regozijai-vos. Meu Deus, a designação do autor como escravo, tanto de Deus como do Senhor Jesus Cristo, se acha exclusivamente aqui nesse texto, em todo o Novo Testamento. E ele concluir essa saudação com regozijai-vos introduz o assunto a ser discutido a partir de então. Então ele diz, regozijai-vos. Olha só, quando os dispersos pegam essa carta e leem Tiago, quem Tiago? Bispo de Jerusalém, irmão do Senhor, servo de Deus e também do Senhor Jesus, escravo, demonstra a sua dedicação e vivência no Evangelho. Ele também próprio poderia ser um dos dispersos. A grande razão para pensarmos assim, as 12 tribos, a todos indiscriminadamente que estão dispersos por causa do Evangelho, regozijai-vos. Então ele diz, meus irmãos, tede por motivo de grande alegria, ou de toda alegria, o passardes por várias provações. Engraçado aqui, engraçado não, né? É que o texto de Tiago, ele contraria, na verdade, a crença e o modo pelo qual a igreja cristã brasileira desenvolve seus trabalhos. Ele vem, na verdade, na contramão. Nós, brasileiros, quando lemos ou quando escutamos o texto de Tiago,
nós não entendemos. Porque nós recebemos, e ainda hoje ouvimos em muitas igrejas, o evangelho fácil, o evangelho da conquista, o evangelho do acréscimo, né? Do fim das lutas. É assim que as pessoas recebem o evangelho aqui no Brasil. Olha, se você vir para a igreja, os seus problemas vão acabar. Se você vier para a igreja, você vai conquistar, você vai ganhar, você vai crescer, você vai desenvolver. Mas, na verdade, esse tipo de pregação não é uma pregação real, não é uma pregação verdadeira, e esse tipo de pregação não está inserida no contexto neotestamentário. Isso nunca foi dito por Jesus ou por qualquer um dos apóstolos. Pois o discurso da pregação do evangelho é completamente diferente deste que ouvimos hoje. O discurso é arrependimento. Jesus diz, preguem o arrependimento. Façam discípulos, façam que eles sigam os mandamentos. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se guardássemos os seus mandamentos. Jesus diz o seguinte, olha, se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, ele nem é digno de ser meu discípulo. Para você ver a seriedade de se aceitar o evangelho. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Então me siga. E disse coisas muito mais fortes, como em Mateus 10:34, ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Em Lucas diz, eu vim trazer dissensão, pois a espada é um sinal de batalha, um sinal de guerra. Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, inclusive da espada do Espírito. A palavra causa divisão, ela vai até a divisão das juntas, das medulas, da alma, do Espírito, e ela causaria também divisão aonde? Jesus diz, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem não serão os de fora, mas os da sua própria casa. Quem não ama, ou melhor, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, olha aqui, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, escute, perdê-la-á. E quem todavia perde, preste atenção, por amor de mim, a achará. Então, o Tiago começa dizendo o seguinte, se você está passando por muita prova, glorifique a Deus. Se você está passando por dificuldade, agradeça a Deus. Sabe por quê? Você deve se alegrar com as provações. E aqui a palavra provação, ela tem um sentido diferente das provações ou tentações do versículo 14 do mesmo capítulo. Pois as provações do versículo 2 são provações externas, que tem relação com pressão de fora para dentro, enquanto do versículo 14, de dentro para fora. Então o Tiago diz, se você está sendo apertado, se você está sendo oprimido, e Paulo confirma isso, porque ele diz em Filipenses, eu estou tendo problema e aperto de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas eu não sei o que deva fazer, pois se eu viver na carne me traz fruto, considero melhor ficar entre vós e cumprir o meu ministério. Escutem, meus irmãos, tende por motivo de toda ou de grande alegria o passardes por várias provações. Não é um pensamento comum para os dias de hoje. Na verdade, nunca foi. Mas esse é o verdadeiro pensamento cristão. Porque todas as nossas provações têm um motivo. E ele diz, no versículo 3, e sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Em outras traduções, maturidade, ou ainda mais, paciência. Escute, Tiago sabia com quem estava falando, pois por 16 repetidas vezes ele chama os leitores de meus irmãos, ou de irmãos. Então essa não é uma carta para qualquer pessoa, é uma carta para aqueles que o conheciam, e para aqueles que se considerava irmão, ou para quem ele mesmo se condoía de estarem passando em tal situação. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, escutem, toda vez que o crente recebe aflição, a aflição vai direto na fé.
Toda vez que o crente passa por dificuldade, vai direto na fé. Tudo isso encosta na fé. Pode ver que hoje em dia, uma dificuldade afasta uma pessoa da igreja. Um problema na sua vida financeira o afasta da igreja. Um problema no relacionamento pessoal, ou amoroso, sentimental, o afasta da igreja. Por quê? Porque as provas que vêm sobre nós, elas na verdade alcançam a nossa fé. E Pedro disse, olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Nós deveríamos nos alegrar. Nós devíamos nos confraternizar com as provações. Escute, Deus determina sobre nós provações. Você já leu 2 Reis, capítulo 6, versículo 33? Posso ler para você? Você me ouve? 2 Reis, capítulo 6, versículo 33. O contexto dessa passagem é a fome que é enviada sobre Samaria. No versículo 33, o título dessa passagem é Reina a fome em Samaria. Então alguém diz, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, olha só, versículo 33, perdão, falava-lhe ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu dele? Então, o rei reconhece que aquela fome que viera sobre Samaria era uma fome ordenada por Deus. Quando Jó é questionado por sua esposa, que o induz a amaldiçoar a Deus e morrer, ele fala, mulher, o mesmo Deus que sobre nós enviou o bem, também pode enviar o mal. E nós vemos que realmente foi Deus, pois houve uma questão entre Deus e Satanás no céu, onde Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó. Temos que entender que as provações não são para nos matar, são para nos fazer crescer. E esse texto de Tiago fala isso com muita exatidão. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que está acontecendo conosco no meio da prova, da aflição, está nos preparando, está nos forjando, está nos conduzindo a uma vida melhor e mais próxima de Deus. Qual foi o testemunho de Jó? Ainda antes mesmo de ser curado daquela lepra, de ter as suas riquezas de volta, do cativeiro ser virado, ainda no meio do pó e da cinza, ele disse, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ah, Senhor, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje, depois dessa dor, depois dessa prova, depois da perda dos meus filhos, depois da pobreza que me sobreveio, eu conheço o Senhor de vê-lo, de reconhecê-lo. Jó reconhece a Deus ainda no meio da provação. E é isso que devemos buscar em Deus, a possibilidade, a graça e o entendimento de se alegrar no meio das aflições. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Paulo disse assim, olha, Filipenses, a vocês foi dado não só o privilégio, a graça de crer, mas também de padecer, mas a graça de sofrer. Muitas vezes recebemos da parte de Deus uma aprovação e o que fazemos? Queremos nos livrar dessa aprovação, porque não consideramos que essa aprovação pode ter vindo de Deus. Deus conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Paulo disse que não nos sobreveio prova maior do que podemos suportar. Você já leu o livro de Atos? Você lembra Pedro e João sendo obrigados a negar, a parar de falar, a não mais pregar a ressurreição de Jesus e a sua salvação através da crucificação? Quando eles saem do templo, quando eles saem da presença dos sacerdotes, dos fariseus, dos principais da sinagoga, um olha para o outro e eles regozijam-se por terem sido considerados dignos de sofrer. A alegria deles é porque tinham sofrido. Hein? Digam-me. Eles se alegraram por terem sofrido. Olha só,
Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que havia acontecido. Eles diziam, mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo unânimes, todos levantaram sua voz. Deixa eu achar aqui melhor o texto. Aqui, ó. E eles então regozijaram-se no Senhor por terem sido encontrados dignos de sofrer pela causa do Evangelho. Deus é quem determina a intensidade, a durabilidade, a constância das aflições sobre nós. Paulo diz, sofre comigo, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Quando Paulo foi questionado sobre ter padecido perseguição e ter sido fustigado muitas vezes, ele mesmo disse, olha, a minha alegria não é só de sofrer, mas eu estou pronto também a morrer por esta causa. Mas percebe como isso vem no sentido contrário à nossa cultura? Isso é uma contracultura, na verdade. Porque não recebemos o Evangelho na sua plenitude, na sua totalidade. Queremos, na verdade, adquirir quando Cristo disse, se você quiser vir, você tem que deixar. Você tem que renunciar. O que Jesus disse? Olha, vende tudo quanto tens, então me segue. Tem condição. E a condição é se alegrar nas provações. Paulo disse não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Sabendo que as tribulações produzem paciência, perseverança. Versículo 4 diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Só tem um motivo. A aprovação tem um motivo específico, é tornarmos mais maduros, de amadurecermos-nos. Se você está passando por provação, não murmure, glorifique, não reclame, adore e engrandeça o nome de Deus por te considerar digno de sofrer por causa do Evangelho. Agora ouça as palavras do apóstolo Pedro. Se vocês sofrem por fazerem o mal, que dignidade há nisto? Agora, se sois esbofeteados por dizer a verdade, regozijai-vos. Amados irmãos, eu encerro por aqui esse breve comentário a respeito dos 4 primeiros textos, ou desses 4 primeiros versos do livro de Tiago. Continuaremos assim a falar a respeito do livro de Tiago, todos os capítulos, trecho por trecho, para que possamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia. No livro de Tiago veremos que, ao estudar esse livro, a cada versículo, a cada título, a cada fragmento, tomamos solavancos, é como se tomássemos socos, é como se fôssemos esbofeteados, pois o nosso pecado vai sendo exposto, às facetas da nossa insignificância e do quão pequenos somos diante daqueles que realmente viveram ou vivem o Evangelho na sua prática mais aguda e mais correta. Fiquem comigo, não saiam, ouçam o próximo áudio, Deus com certeza continuará falando em seu coração através do Espírito Santo. Estude agora você, consulte outros comentários a respeito disso. Foram usados aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia Vida Nova e também comentário interpretado do Champlin, para que pudéssemos compreender melhor os textos e trazer para você essa breve reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, se você não sair daqui e praticar o que ouviu, nada do que você ouviu valeu. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.